Já começamos o Cidade falando do caso Melissa. Lembra? Registrado na semana passada, a investigação avançou nos últimos dias e a polícia apreendeu um segundo adolescente suspeito de participação na morte da estudante assassinada na sala de aula. Então vamos fazer o seguinte, olha as imagens, você lembra desse caso? Semana passada, foi na quinta-feira, nós falamos muito desse assunto aqui. Inclusive, a gente já sabe que tem um menor que seria o responsável, que já está apreendido, horas depois ele fugiu, foi encontrado. Mas agora o Tarek Cardoso está a posto, está posicionado e vai trazer as novidades desse caso. Tarek, seja bem-vindo ao Cidade. O que você conta pra gente das inovações? A polícia está trabalhando e agora parece que tem mais uma pessoa envolvida, é isso? Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham Cidade Alerta. As informações são essas mesmo, né, de que teria ali um segundo adolescente envolvido na morte, então, da Melissa. De acordo com a Polícia Civil, o delegado Armando Filho, que faz as investigações, o segundo adolescente que pode ter envolvimento com este caso aí, que é suspeito, ele foi apreendido na última sexta-feira, depois de uma grande operação de busca e apreensão em 6 locais que poderiam aí ter ligação com estes adolescentes. A polícia fez busca e apreensão nesses locais, coletou algumas informações, documentos e até mesmo um caderno com informações que poderiam aí conter a motivação dessa morte. A motivação ainda não foi confirmada oficialmente, mas um colunista, o Wellington Cardoso Ramos, do JM Online, disse, né, que adolescentes podem ter aí cometido este crime, o ataque com base em um caderno apreendido no qual estariam símbolos que identificavam possíveis alvos, e a Melissa estaria ali identificada com um coração por esses adolescentes que eram donos deste caderno. O caso, né, como a gente já viu aí, a gente vem repercutindo desde semana passada, a Melissa foi esfaqueada por um colega de classe dentro da sala de aula com uma tesoura, né? Colégio Livre Aprender. Um professor que também é estudante de medicina tentou fazer ali os primeiros socorros a esta vítima, a Melissa, mas não conseguiu êxito e a Melissa acabou morrendo ali no local. A escalada de violência em escolas mineiras tem crescido e isso serve de um alerta para todo o estado de Minas Gerais. Só neste ano foram 525 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes. E por isso é preciso tão necessariamente que as pessoas estejam atentas e façam denúncias, né, de casos que elas desconfiem no Disque 100. Isso representa um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal. Lúcio. Pois é, Tarek, esse caso está bem confuso, a polícia pouco divulga informação para a imprensa, essa que você conseguiu, essa informação de última hora, inclusive bastante importante. Não tem mais informações se esse menor apreendido, ele estava na sala de aula no momento em que a menina foi esfaqueada ou não? O que você tem mais de dados sobre isso? Lúcio, até o momento não foram confirmadas essas informações, se esse menino estava lá no momento que o crime aconteceu ou se ele estava de fato já participando da motivação para arquitetar o acontecimento deste crime. Até o momento, né, as investigações seguem aí apontando somente a participação deste outro adolescente de 14 anos que já tinha sido apreendido na semana passada e que o outro possivelmente teria participado da organização, mas a polícia ainda deve passar mais detalhes para a imprensa tão logo, né, ela poder participar e poder compartilhar conosco essas informações. A gente sabe que casos envolvendo adolescentes são complicados da polícia passar tantas informações, por isso ela tem sido bem cautelosa nessa investigação, compartilhando também informações conosco e com a sociedade. Lúcio. Tá certo, Tarek. Obrigado pelas informações. Eu lembro você que na quinta-feira da semana passada, próximo ao meio-dia, essa adolescente estava na sala de aula, de repente o colega, que já está apreendido também, ele pega, sai da carteira em aula e chega e entrega o bilhete. O que tem nesse bilhete? Até agora a gente não teve acesso, porque estamos falando de uma situação que envolve menores. A polícia raramente vai divulgar alguma coisa, pelo menos até esse momento não vazou nada para a imprensa, mas depois ele dá 3 golpes, 3 facadas na região do coração, nesta jovem, essa moça que está vendo, a Melissa. Então, que já foi sepultado o corpo dela, inclusive, na sexta-feira da semana passada. E agora aparece uma segunda pessoa, um outro adolescente apreendido, mas isso quer dizer que possivelmente tem mais gente envolvida nesse caso. Mas como assim um caderno em que eles estariam arquitetando a morte de algumas pessoas? Pelo amor de Deus, onde que esse mundo vai parar, gente?
Os jovens em sala de aula arquitetando a morte, colocando nomes. Teria mais gente para morrer? É a pergunta que eu faço aqui à polícia, a você que acompanha o Cidade Alerta, porque se tinha lá um coraçãozinho em cima do nome, Melissa, um coraçãozinho, e havia outros nomes, gente, os pais devem estar desesperados. Eu lembro que as aulas ainda estão suspensas nesse colégio que você está vendo no Cidade Alerta, e eles estão avaliando ainda assim na quinta-feira, dia 15, é isso? Dia 15 na quinta-feira, hoje é 12, exatamente. Na quinta-feira pode ser que retornem as aulas ali, mas tudo está sendo avaliado, inclusive até uma equipe do MEC de Brasília foi até essa escola, está avaliando todas as condições para procurar entender de fato o que teria acontecido. Mas agora, gente, essa notícia que o Tarek trouxe para a gente me deixou muito preocupado. Porque um caderno, que caderno é esse, gente? Pelo amor de Deus. Imagine os pais que estão acompanhando a Cidade Alerta e recebem essa notícia bombástica aqui no programa que a gente está contando para você. Caderno. Quais os nomes? Por que esses nomes estão lá? O que essas pessoas teriam feito para ir parar nesse caderno e ser alvos de mortes? Mais um adolescente apreendido? Quem mais está para cair? A polícia não conta. Mas com certeza, gente, durante essa semana nós vamos ter novidades surpreendentes nesse caso. Porque tá no mínimo perigoso, no mínimo curiosa essa história aí. E olha, não quero espalhar o terror aqui, mas se eu fosse um pai, com certeza ia ficar bastante assustado, porque tá perigoso o negócio. Notícia boa é que as aulas não estão acontecendo lá no colégio e pode ser que volte na quinta. Vamos aguardar e ficar de olho, hein?